Olá, queridos, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a alegria do Senhor seja sobre a tua vida nesse dia. Louvado seja Deus, por mais esse tempo, por nós continuarmos aqui nessa caminhada, por mais um capítulo vivo que o Senhor coloca aí diante dos nossos olhos. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós seguimos aqui em segundo livro de Crônicas, nos capítulos 7 ao 9, e aqui nós vemos Deus respondendo de uma forma muito visível, nós vemos um reino sendo estabelecido com glória e uma história que começa no auge, mas que termina de uma forma que nos faz a refletir. E a história começa aqui logo após a oração de Salomão. O templo está pronto, o altar está preparado, o povo reunido, e então Deus responde. O fogo desce do céu, o sacrifício é completamente consumido e a glória do Senhor enche o templo de uma forma muito intensa. É algo tão especial e tremendo que os sacerdotes não conseguem entrar. Não é apenas um sinal, é a presença viva de Deus ocupando aquele lugar. E diante disso, o povo se prostra com o rosto em terra e começa a adorar. E o povo declara, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles adoram, E eles adoram porque quando Deus se revela, essa é a única resposta possível a dar, a verdadeira adoração. E aquela adoração não fica só naquele momento. Aquela celebração continua por dias. Onde sacrifícios são oferecidos, o povo permanece reunido, vivendo algo que nunca tinham vivido antes. E quando tudo termina, cada um volta para sua casa, alegre, satisfeito, cheio da presença. E a alegria, que é a marca da presença de Deus, é fruto de algo verdadeiro do que foi vivido. Mas a história não para na celebração. Naquela mesma noite, Deus aparece novamente a Salomão, agora não em público, mas de uma forma muito pessoal, e ele diz: Eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim. Deus confirma a aliança, confirma o templo e responde exatamente aquilo que Salomão havia pedido. E então ele estabelece um caminho claro. O Senhor disse: O meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aqui Deus está falando da parte do homem, 4 atitudes: se humilhar, orar, buscar e se converter. Então Deus continua revelando qual é a sua resposta. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não importa o quanto alguém tenha errado, existe um caminho de volta. Mas Deus também deixa um alerta muito sério. Se o povo se afastar, se o povo se abandonar os caminhos e se servir outros deuses e adorar, as consequências viriam. Porque Deus, ele leva a sério tanto a obediência quanto a desobediência. E esse capítulo aqui, o 7, ele se fecha com algo que precisa ficar no nosso coração. O templo passou a ser visto como o lugar da presença. Mas ele não era a presença em si, porque a glória de Deus podia se retirar e o povo nem perceber. E isso encerra esse momento com Deus falando, respondendo e chamando o coração do povo para um relacionamento verdadeiro. E a história avança. Salomão continua reinando, agora organizando tudo ao redor. Ele constrói cidades, fortalece estruturas, estabelece limites. Salomão ele continua governando com sabedoria. Os sacerdotes e levitas são colocados em suas funções, cada um no seu lugar, no seu tempo, no seu chamado. E o culto continua acontecendo dia após dia. Nada é deixado de lado. Existe constância, existe fidelidade. Mas no meio de toda essa organização surge um detalhe importante. A filha de Faraó. Salomão havia se casado com ela. E ele mesmo reconhece que aquilo não combinava com a santidade de Deus. Por isso, ele a tira dos lugares santos, como se separar o ambiente resolvesse a situação. Mas na prática, o coração já começava a ser dividido e assim o reino segue forte por fora, mas com sinais internos
que começam a aparecer. Então a história chega ao auge. A fama de Salomão se espalha por todas as nações. Sua sabedoria é conhecida, sua riqueza, sua forma de governar, tudo chama atenção. Até que essa fama chega aos ouvidos da rainha de Sabá e ela decide ir até ele. Mas não vai de qualquer forma, ela se prepara. Ela leva presentes valiosos, ela leva perguntas difíceis, ela leva um coração disposto a entender. Ela quer provar se tudo aquilo que ouviu é verdade, e quando chega, encontra mais do que esperava. Salomão responde tudo, nenhuma pergunta fica sem resposta. Mas o que mais marca nessa história é que não são apenas as respostas, é o ambiente, é a organização, é o cuidado, é a presença de Deus em tudo. E ela percebe a fonte de tudo isso. Ela entende que aquela sabedoria não é comum. Ela reconhece o favor de Deus sobre Salomão e sobre Israel. E então se abre completamente. Ela fala tudo que estava no coração, expressa admiração, gratidão, faz pedidos e recebe. É um encontro verdadeiro com o Senhor, um coração preparado que encontra a resposta. E a história continua mostrando o tamanho do que Salomão vive. As suas riquezas são imensas. O ouro é abundante, a prata se torna comum como pedras. Tesouros, tributos, presentes, tudo chega até ele. Reis de todas as partes vêm até Jerusalém para ouvir, para aprender, para ver com os próprios olhos. E o resplendor de Salomão ultrapassa todos os reis da terra. Mas então, aos poucos, o ritmo da história muda, o movimento desacelera, o barulho da grandeza vai ficando em silêncio e Salomão reina por 40 anos. Foram anos de construção, de glória, de sabedoria e de riqueza. E então ele morre. É sepultado na cidade de Davi e o seu filho Roboão assume o trono. E esse final traz um peso, porque tudo aquilo que parecia tão grande, ouro, riquezas, honra, fama, fica para trás. Nada disso atravessa a eternidade e fica ali uma verdade para nós. Um homem pode começar muito bem, pode viver coisas grandiosas, mas ainda assim precisa cuidar da forma como termina. E essa história aqui, tão cheia de glória, termina nos chamando, né, a refletir que, porque no fim não é sobre o que nós construímos, né? É sobre quem nos tornamos diante de Deus. E isso aqui aponta sim para Jesus. Jesus é a verdadeira sabedoria, a presença viva, aquele que não oferece apenas um reino, mas que nos oferece a vida eterna. Amém? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que hoje a gente escolha não só começar bem, né, mas permanecer com o coração inteiro até o fim. Um grande abraço, até amanhã.